do Senhor, amém? Amém. Glória. Boa noite aos nossos visitantes também. Na área da tecnologia, deve papelzinho de caderno de matéria. Irmãos, quero falar um assunto muito sério com vocês hoje. Assunto de extrema relevância, que é extremamente atual e extremamente polêmico, né? Quem me conhece sabe que não fujo de uma boa polêmica, principalmente nas redes sociais. Me procure não, em nome de Jesus, que é para a gente não ir atrás de confusão. Mas o assunto hoje é muito polêmico. E antes de começar, eu já vim intercedendo, já semana passada eu já tinha esse assunto para falar. E eu já vim intercedendo por essa palavra. E nós tivemos uma vigília no sábado passado. E nessa vigília esse assunto foi explanado, um pouco explanado. E eu queria que você ficasse bem atento. Agora, antes de passar a pregação, como foi falado aqui sobre o evento dos adolescentes, nós temos muitos adolescentes que não têm os pais na igreja. E eles necessitam da ajuda financeira de pessoas mais velhas, né? Que já trabalham. Você que é estabelecido aí, já tem uma estabilidade financeira que pode ajudar. Eu sei que foi pedido também para a IBF, mas nós atuamos assim. Naquilo que a igreja pode ajudar no seu caixa, a igreja ajuda. Aquilo que a igreja não consegue ajudar, a gente sai pedindo aos irmãos que têm condições de ajudar. Então, se você tem condições de fazer uma doação, você diz, rapaz, eu tenho condições, mas eu tenho um preconceito de doar dinheiro. Assim, você pode procurar o Marcos, depois é do Marcos, assim, Marcos ali atrás. Você pode procurar o Marcos assim, Marcos, eu não vou dar dinheiro não, mas eu vou te dar 100 salgados para tu vender e fazer dinheiro. 100 salgados para ele. Você, rapaz, eu não posso lhe dar 100 salgados, não posso lhe dar dinheiro, mas eu posso pagar aí a passagem de um adolescente. Fale com ele, porque os custos de um evento desses, eles são grandes, né? A gente faz um retiro que é para toda a igreja, mas a gente sabe que um evento de menor proporção, também para poucas pessoas, ele custa muito caro, né? A casa custa caro, o alimento custa caro, o transporte custa caro. Então tudo isso necessita da ajuda de pessoas que trabalham, porque os adolescentes, a maioria deles não trabalham, não ganham mesada, né? Nós somos todos de uma classe baixa, né? Nós somos de classe alta até mesada, né? Os adolescentes mais ricos aí nem mesada, nunca tive essas coisas, né? Então você pode ajudar, né? Contribua com o irmão, procure ele no final do curso, se o tocou no seu coração, e ajude essa obra para que a gente consiga levar, porque os assuntos que vão ser explanados ali naquele local são de extrema importância para esses adolescentes que estão na nossa igreja e até uns que estão de fora que vão também. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Nós vamos ter aqui o telão. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Para você que não consegue ler aqui no telão, você pode acompanhar a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Mas você consegue, eu queria que você lesse comigo os versículos que seguem. Vamos lá? 1, 2, 3. O demais, fortalecer o Senhor na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não tens de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as obras espirituais da maldade, dos lugares celestiais.
vossos lombos na verdade, vestidos da couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado abrir a minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. E te pedimos, ó Deus, que seja falado aqui apenas o que teu Espírito Santo quer nos ensinar hoje, Pai. Que saia da minha boca palavras, ó Pai, direcionadas pelo teu Espírito, Senhor. E que nós possamos, nessa noite, sair daqui revigorados e prontos para a batalha. É assim que te pedimos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Nós estamos em guerra, crise, perseguição. Estão perseguindo nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Estão perseguindo as nossas famílias. Nós estamos em guerra, conflito, batalha. A igreja nos últimos dias decidirá se entrará ou não nessa guerra. Se vamos nos manter isentos em todos os assuntos que a sociedade impõe hoje sobre as nossas cabeças, sobre os nossos costumes, nós como igreja vamos decidir se entraremos ou não. Porque essa batalha, ela já foi iniciada e ela tem ataques ininterruptos do inferno todo o santo dia. O cenário está pronto, as táticas estão sobre a mesa e os lados são bem definidos. De um lado, nós temos principados e potestades, e na sua frente há o Deus dessa era, que lá em 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não creiam no Evangelho. Do outro lado, nós temos a igreja, que como o seu líder principal tem o soberano, o Senhor. Mas nós temos do lado dessa igreja uma humanidade caída que insiste em cair nas astutas ciladas do diabo. O fim desta guerra, a Bíblia já decreta quem será o vencedor. Então, o objetivo da guerra não é vencer a guerra, porque o opositor sabe que ele já está derrotado. Glória. Então, qual seria o objetivo dessa guerra? É arrastar com ele aqueles que, assim como ele, se rebelarem contra a soberania de Deus. A pretensão do diabo é distorcer a criação feita à imagem e semelhança de Deus. Ele não pretende vencer guerra. Ele sabe que esse não é o objetivo. E deixa eu dizer uma coisa: o diabo sabe que está tão perto do fim que ele está avançando com toda a força. A função do diabo hoje, a pretensão do diabo hoje é distorcer a criação feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós vivemos uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual que não é contra ideologias de grupos minoritários, não.
A batalha espiritual não é contra pessoas, não. Não é contra bêbados, não é contra ladrões, não é contra adúlteros, não é contra homossexuais. A batalha não é essa. A batalha é contra principados e potestades. E a música que nós acabamos de cantar diz que nós lutamos com armas de fé. Nessa luta, nessa guerra, não existe um instrumento, uma arma humana para se usar. Por isso lemos Efésios capítulo 6, para você perceber quais são as armaduras que você precisa utilizar, para que quando chegar o dia mau, e ele vai chegar, você esteja preparado. A Bíblia diz que quando você chegar no dia mau, estáis, pois, firmes. A batalha espiritual, ela existe e não adianta você negar. Esse termo batalha espiritual não está escrito na Bíblia. Você pode procurar, não vai haver essa palavra batalha espiritual. Mas ela é inegável. Desde o começo, desde o Gênesis, que isso existe. Em Gênesis 3,15, quando o Senhor condenou a serpente, o dragão, a besta, o anticristo, ele disse: eu farei inimizade entre ti e a mulher. A partir daí, a guerra espiritual começou, porque a humanidade ficou separada do seu Deus. Houve uma separação. Então, foi preciso que viesse o Cristo, o ungido, o escolhido, para morrer em nosso favor, nos oferecer de graça a sua misericórdia e nos reconciliar com Deus, fazer a ponte, fazer o intermédio entre eu e Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. O principal objetivo do diabo, eu já disse para você qual é distorcer a criação, que é feita à imagem e semelhança de Deus, que somos eu e você. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não diz isso a Bíblia? Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas lá em Colossenses capítulo 1 vai dizer que Cristo, ele é a imagem de Deus. Se nós somos feitos à imagem de Deus e Cristo é a imagem do Deus invisível, nós somos a semelhança de Cristo. E a palavra Cristo significa ungido, escolhido. E ele foi escolhido para qual missão? Para redimir a humanidade, para morrer pela humanidade, para pagar as nossas dívidas que eram impagáveis. E essa dívida que foi paga por ele nos deixou uma lição. Agora nós precisamos ser que nem Cristo, porque nós somos cristãos. E se Cristo doou a sua vida por nós agora somos chamados a doar a nossa vida pelos outros. A palavra de Deus é cheia de versículos que diz que você deve considerar o outro superior a si, que você deve ser suporte do outro, que você deve amar o próximo como a si mesmo. Nós somos chamados agora para ser cristãos, para ser a imagem do Cristo, para viver para o próximo. Mas o diabo não quer isso. Quando o diabo foi ao encontro de Eva, ele não pediu a ela que se prostrasse diante dele e adorasse a ele. Ele não pediu que ela pegasse um bode com os chifres longos, cortasse a garganta do bode e fizesse um sacrifício com uma estrela ou uma cruz invertida atrás dela, ou um pentagrama desenhado
desenhado no chão, com velas pretas acesas. Ele não pediu nada disso. Ele não pediu um pacto de sangue. Ele não se apresentou a ela, ou não ofereceu a ela coisas macabras, que na hora, até quem não é cristão, que vê o negócio diz isso, eu estou fora, está repreendido em nome de Jesus. Até quem não é cristão diz isso se aparecer um negócio na sua frente. Tem gente que não é crente, que não é cristão, que às vezes nem acredita no reino espiritual, mas passa por um poste, vê uma macumba lá no poste, assim, já vai se benzendo, batendo na parede, repreendendo, mesmo sem acreditar em nada disso. Não foi assim que o diabo se apresentou. Não foi de uma forma feia, não foi de uma forma que pudesse fazer que Eva rejeitasse ele. Ele chegou de mansinho, perguntando: o que foi que ele disse? O que foi que ele disse para ti, Eva? Ele disse que eu podia comer de todos os frutos, né? Mas na árvore que está no meio, essa eu não posso comer. Porque se eu comer, certamente eu morrerei. A primeira coisa que o diabo fez foi dizer o seguinte: não é bem assim não. Não é bem isso que acontece não. Hoje nós vemos isso. Eu quero falar nessa primeira frase do diabo. Hoje nós vemos isso. Você explica algo da Bíblia, você cita algo da Bíblia, você nem explica, você só lê daqui a passagem é assim. Deus está dizendo assim. As pessoas vão falar o quê? Não é bem assim não. Não é bem assim não, está dizendo. Isso aí é discriminação. Não é o que eu estou dizendo na Bíblia hoje? Que a mãe dos baixinhos está dizendo que tem que reescrever a Bíblia, porque não é bem assim não. É a mesma palavra do diabo. Não é bem assim, você pode ler depois, não sei o que eu estou dizendo não, está lá escrito na Bíblia. Não é bem assim não. Ele disse isso porque certamente, se você comer, vai ser igual a ele. Você vai ser igual a ele. Olha que proposta. Talvez você não consiga entender a profundidade dessa proposta. Eu vou lhe explicar agora. A proposta que o diabo está dizendo é o seguinte: seja dona do seu corpo, seja dona das suas atitudes, viva o que você quiser viver. São as frases que são faladas hoje. São as frases que estão na boca da mídia hoje. Viva o que você quiser viver. Se você é homem e quer ser mulher, seja mulher. Se você é mulher e quer ser homem, seja homem. Viva o que você quiser viver. Seja Deus da sua própria vida. Mande no seu futuro, mande no seu destino. Foi essa a proposta do diabo para Eva. Ele disse isso porque se você comer do fruto, certamente você será igual a ele. Você será Deus. Deus de quê? Deus da sua própria vida. É você que mandará em você mesmo. É você que mandará nas suas ações. Não vai ter ninguém que possa dizer o que você tem que ser. Essa é a principal arma do diabo. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Olha o versículo 21 para a gente ver. Diz assim Paulo aos Romanos: portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus, em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é o bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Só dele. Eu não vim aqui inventar a palavra para você achar que eu estou querendo que você discrimine alguém, não. Essa palavra de Deus, ela foi escrita há muito tempo atrás. A igreja jamais será um local de discriminação, é um local de aceitação, mas não aceitamos o pecado. Porque se aceitarmos o pecado, estaremos contribuindo com a arma do diabo, que é distorcer a imagem de Deus, que é dar voz ao que o diabo falou para Eva. Não é bem assim. Eu poderia dar esse versículo para qualquer pessoa que discordasse de mim e pedir para me explicar. A primeira coisa que ele vai dizer para mim é a frase do diabo, mas não é bem assim como você está explicando. Não precisa de curso de teologia para você interpretar esses versículos. Não precisa. Eu tenho um pouquinho mais forte. 2 Timóteo capítulo 3, por favor, abra. Segundo Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Ainda é Paulo, em Romanos foi Paulo falando, mas agora também é Paulo falando a Timóteo. Diz assim, ó, sabe porém isto, presta atenção no que Paulo está dizendo, isso é uma profecia, certo? Isto é uma profecia. Sabe porém isto, que nos últimos dias, certo? Os últimos dias, você faça juízo se esse é ou não os últimos dias que nós estamos vivendo. Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É muito mais conveniente para a sociedade mudar a Bíblia do que seguir o que ela está dizendo. É muito mais conveniente para os que têm o poder de fala, os influenciadores digitais, chegar nas mídias como Twitter ou Instagram e chegar lá e dizer que a Bíblia precisa ser mudada, do que aceitar o que ela está dizendo. Eu fui de um tempo, quando eu era muito pequeno, em que a Bíblia era temida. Em algumas igrejas hoje ainda, quando a palavra é aberta para ser lida, se tem gente lá de fora para entrar, ninguém entra até a Bíblia ser terminada de ser lida. Pelo respeito, porque não é apenas um livro que está sendo lido, é a voz de Deus que está sendo manifesta ali. Nós não temos esse costume, mas todas as vezes que se dizem em algumas igrejas, abramos a Bíblia para ler o capítulo tal, as pessoas se levantam em reverência ao que vai ser lido, o respeito ao que vai ser lido. Mas a geração de hoje quer mudar a Bíblia, quer atualizar a Bíblia, quer tirar as partes que eles acham que é agressão moral. É por isso que, na minha introdução, eu perguntei: a igreja vai decidir se entra ou não entra nessa guerra? Se você quiser ser a imagem do Deus que foi distorcido, você engole tudo o que a mídia e a sociedade está falando. Mas se você quiser ser um cristão transformado pela palavra, é só ler e seguir o que ela está dizendo. Você não precisa seguir o que eu estou dizendo aqui, não. Se o que ela diz. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo, não. Acredite no que ela diz. Siga o que ela fala. Eu não sou o dono da verdade, mas ela é a verdade. Eu posso não ter o jeito amoroso para falar essas palavras tão duras que eu sei que são duras. Mas leia você mesmo e interprete de forma honesta o que o texto quer dizer. Eles amontoarão, no final dos tempos, eles amontoarão para si mestres, e os mestres dele falarão aquilo que eles querem ouvir. O nosso mestre é Jesus, e a sua palavra já está escrita. Como eu falei para vocês, o final já está decretado, o diabo já é derrotado, e quem está em Cristo é mais do que vencedor, diz a palavra. Glória a Deus. Mas você precisa estar realmente em Cristo. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: nisto consiste o amor. E quando a palavra fala desse amor, ela fala do amor justo. Eu estava falando isso hoje de manhã na escola dominical. Porque a sociedade hoje, para pintar um Deus bonito, um Deus leve, elas falam que Deus é amor. E se Deus é amor, todas as formas de amar são válidas. Essa é a frase atual. Só que o amor que nós seguimos, ele é um amor justo. Nesse amor há justiça. O mesmo Deus que ama é o Deus que pratica a justiça.
E você pode pensar, essa é a sua opinião, então vá ler a Bíblia. Esqueça a minha opinião, leia a Bíblia. E ele vai dizer quais são as formas de amar. Não deixe a sociedade colocar na sua cabeça que tudo é válido. Como cristão você respeita, mas você não pode acreditar nisso, porque a palavra fala exatamente o contrário. Que por causa da sua iniquidade, por causa de não darem ouvidos à palavra de Deus, Deus nos entregou as suas paixões. Está na hora de você acordar, porque já foi dito isso aqui, essa frase ela é uma frase de efeito, que eu vou utilizar. Está na hora de você acordar, porque às vezes você briga de ser crente, mas o diabo nunca vai brincar de ser diabo. Ele nunca vai desistir de destruir a tua casa. Ele nunca vai desistir de mandar os teus filhos na droga. Ele nunca vai desistir de distorcer aquilo que Deus criou para ser. A Bíblia nos orienta como uma família deve ser. Marido, amar sua esposa, esposa estar com a mesma missão, ou dentro da mesma missão do marido. Que os liderados precisam se sujeitar aos vossos líderes, que os líderes precisam respeitar os seus liderados, cada um considerando o outro superior a si. Você foi chamado para olhar para o próximo. Eu sei que o país que a gente vive é muito difícil de ajudar o próximo sem ter um pezinho atrás, porque o Brasil é o local do malandro, do cara que sempre quer tomar vantagem nas coisas, e você tem medo de ajudar porque você acha que aquele cara está te enrolando. Eu escutei um testemunho do cara que disse assim: eu estava no sinal parado, quando de frente para mim veio uma pessoa, um pedinte, e ele vinha com uma roupa muito suja, com um saco de lixo nas costas, e ele vinha, e quando ele vinha andando, eu fiquei pensando o seguinte: ele veio me pedir dinheiro para beber, e eu não vou dar dinheiro para esse cara beber. E aí o cara vai se aproximando, e ele disse que antes do cara pedir, o Senhor falou com ele: tem tudo que você tem na carteira para ele. Aí ele disse: aí é loucura. Que ele abriu a carteira e tinha 100 reais. E se eu vou dar 100 reais para esse homem? E Deus disse: tudo que você tem na carteira eu dei para esse homem. E ele disse que começou a lutar contra ele. Ele disse: não, essa é a minha voz, eu mesmo estou pensando, que eu estou. E ele disse que o sentimento persistiu. Ele disse: tudo o que você tem na carteira para ele. E o que ele vai fazer com o dinheiro não é problema seu, é problema meu. Porque ele estava pensando: não, eu vou dar o dinheiro para beber. E quando ele chegou, que o cara ia batendo, ele baixou a janelinha e só colocou 100 reais assim, com muita pena. E o senhor pegou os 100 reais, ele se ajoelhou no meio da pista e começou a glorificar a Deus e a chorar. Ele disse: agora eu posso comprar pelo menos a comida para a semana da minha família toda. Ele disse que naquela hora ele percebeu que a voz que estava falando com ele era realmente Deus. Nós somos chamados para ajudar o próximo. E tenha certeza que quando você precisar ajudar, que for uma ajuda financeira, que é o que mais mexe com você, mexe aqui nesses fiozinhos que tem aqui dentro do bolso, eles pegam bem aqui no coração aqui, né? Você vai puxando aqui e vai pegando aqui assim, ó. É uma ligação entre o bolso e o seu coração. E toda vez que há uma ajuda financeira,
Você sente assim, será que eu ajudo? Pergunte ao Senhor. Seja orientado pela voz do Senhor. Faça a prova do Senhor. Senhor, eu faço isso mesmo. Eu devo fazer isso mesmo. Nós temos que aprender como igreja a viver na dependência do Senhor, a perguntar tudo para o Senhor. Eu vou ou não vou? Eu fico ou não fico? Eu dou ou não dou? Tenha certeza que a sabedoria do Senhor é maior que a sua. Não, mas eu estudei em Harvard de contabilidade. A sabedoria do Senhor é maior do que a sua. Você pode ter estudado na Lua. A sabedoria dele é maior do que a sua. Sempre. Pergunte. Se oriente com ele. Deixe ele dizer os caminhos que você tem que andar. Você precisa entender que você nasceu para ser igual a Cristo. Viver para os outros. Viver pelos outros. E até morrer pelos outros. Como assim morrer pelos outros? Porque se você continuar pregando a palavra do jeito que a palavra está aqui, daqui a um dia você pode morrer. Eu já contei aqui os testemunhos, não gosto de repetir testemunho, então não vou falar de novo não, só o finalzinho, né? Da meninazinha aqui da Rússia, que morreu dizendo: você pode arrancar os meus dedos, você pode arrancar a minha língua, você pode arrancar tudo, mas eu vou continuar dizendo que só o Senhor é Deus. Nós somos chamados para isso, para continuar ministrando o Evangelho, para continuar falando da palavra, para você pegar o seu amigo que é um cachaceiro da escola, para você pregar para o seu familiar que não enxerga Deus de jeito nenhum, você é chamado a pregar para ele. É a sua missão, são as missões, é a sua missão. Pregar para o seu irmão, pregar para o seu marido, pregar para a sua esposa, pregar para os seus vizinhos. É a sua missão, você foi chamado para o outro. Glória a Deus. Na escola dominical eu dei um exemplo que eu queria citar agora também. Nesse lugar aqui que nós estamos, qual é o único rosto que você não vê? Qual é o único rosto que você não vê? Nosso rosto. Eu não vejo o meu rosto. Sabe por quê? Porque eu fui feito para olhar para você, não é para olhar para mim. Eu fui feito a imagem de Deus para olhar para você. Eu não fui feito para olhar para mim. Quem inventou espelho foi o próprio homem, para olhar para si. Mas Deus criou você para olhar para o próximo, para cuidar do próximo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, à imagem e semelhança de Deus, para cuidar do próximo. E sabe o que é que o diabo está dizendo? Cuide de si mesmo, cuide da sua vida. Para que esse negócio de negar a si mesmo? Não é bem assim não. São duas frases, agora são três. Tem três frases que eu não gosto, né? Essa não é bem assim não tem nada a ver com a outra, assim, eu esqueci a outra. Assim de que sabe. Pode falar daí. Nada é errado se te faz feliz. São três frases que o diabo tirou de um prato e colocou em cima da mesa. E tem um bocado de crente pegando. Nada é errado se te faz feliz. O que tu está falando aí não é bem assim não tem nada a ver. São três frases do Satanás, pode ter certeza, é a porta do inferno. Quando você relativiza a palavra, não tem relativização da palavra. Você pode julgar que a alegria para você é uma coisa, para mim é outra. Você pode julgar que o bem-estar para você é uma coisa, para mim é outra. Você pode julgar que um lugar é bom para você, para mim é outro lugar. Isso você pode relativizar. É relativo para quem está olhando. Mas a palavra de Deus jamais será relativa. Ela é absoluta. Você decide o que você quer fazer. Se você quer continuar cedendo para as coisas do diabo, ou se você quer
viver para fazer o que você foi feito para fazer. Você não vê o peixe em um divã de um psicólogo. Você não vê um peixe com crise existencial. Sabe por quê? Porque o peixe foi feito para quê? Para nadar. E o que ele faz? Ele nada. Ele faz exatamente o que ele nasceu para fazer: nadar. Você não vê uma ave depressiva, sem vontade de cantar. Quando amanhece o dia, independente do que acontecer, ela vai estar lá. Se ela tiver um canto, o irmão Rodrigo sabe disso, ensina o bicho para cantar. Ela está lá cantando. Ela nasceu para aquilo. O passarinho nasceu para isso. Ele não tem depressão porque ele faz o que ele nasceu para fazer. Agora, a humanidade, ela tem esses quadros, essas crises existenciais, esses quadros depressivos, porque eles têm saído daquilo que eles foram feitos para fazer. Você foi feito para ser a imagem e semelhança de Cristo, mas o homem tem se rebelado contra Deus e tem abandonado Cristo, tem abandonado Deus, relativizando a sua palavra. Você foi chamado para olhar para o próximo, você foi chamado para olhar para o próximo. Então, viva fazendo o que você nasceu para ser feito, o que você nasceu para fazer. Continue pregando o Evangelho, se importe com a pessoa que está do seu lado. Eu passei 13 anos no Sinai, dos 13 anos, 8 eu conheci um professor. E nesses 8 anos, nós, com todo o respeito que eu tinha por ele, eu passei pregando o Evangelho para ele. Eu saí de lá, a última coisa que ele fez foi vir me abraçar e dizer: muito obrigado por me oferecer Deus, mesmo sabendo que eu penso diferente de você, que eu discordo da maioria das coisas que você fala, mas você mesmo assim me ofereceu Deus, porque nós somos chamados para isso. Deixem eles julgarem o que é certo e o que é errado, mas continue pregando a verdade. Glória a Deus. Você não precisa maltratar o ladrão. Você não precisa maltratar o adúltero. Você não precisa discriminar quem tem opção sexual diferente da sua. Respeite, ame, mas pregue a verdade. O pastor Cláudio Duarte, ele dá um testemunho muito grande na Record TV. Esse programa está gravado, já fizeram cortes dele, já está aí nas mídias. E ele fala: olha, eu recebi na minha casa, eu fui criado na minha casa como homossexual. Eu respeito ele demais, ele para mim é como um irmão. Ele não tem o meu sangue não, mas ele para mim é como um irmão. Porque quando, na minha maior dificuldade financeira, ele me ajudou. Eu vesti as roupas dele, calcei o sapato dele. Ele para mim é um irmão. Mas eu não abro mão dos meus valores cristãos. Nós precisamos viver o Evangelho com todas as características de um cristão. Nós precisamos viver o Evangelho. A Bíblia diz que no final dos tempos nós seríamos odiados por pregar o Evangelho. Eu já sou odiado, eu sou odiado às vezes até pelos crentes, mas nem pelo descrente. Eu não gosto muito de discutir religião, não é muito a minha praia. Mas quando alguém chega com uma opinião e pergunta: e aí? Eu falo assim: eu vou falar o que tem na palavra. Se você quiser ouvir, você, mas eu posso discordar, você vai discordar de mim, você vai discordar da palavra. Porque eu não tenho uma opinião sobre a palavra. A palavra já é a própria razão. Ela já é absoluta. Eu não tenho que ter opinião sobre ela. Ela já é absoluta. Ela é a verdade. Deixe-me usar essa frase para você. Você tem que deixar de ser frouxo e viver o Evangelho de verdade. Porque ficar em cima do muro,
Só tem dois lados dessa guerra. E o muro pertence ao diabo. A Bíblia diz que não tem como você servir a dois senhores. Lá no exemplo é Mamon. Mas aqui a gente pode usar o mundo completo. Não tem como você agradar a Deus e ao mundo. Não tem. Ou você vai servir um e aborrecer o outro, ou vai amar o outro e aborrecer. O Evangelho ele é bem simples. E ele é essa verdade. Se você quiser chegar em casa e absorver mais a palavra, você pode colocar lá versículos sobre egoísmo, versículos sobre batalha espiritual, para você ler e você mesmo tirar suas conclusões da palavra. Para não dizer que é alguém que tem o poder do microfone, que está na igreja, no local mais elevado, que tem o poder de fala, uma oratória legal, que está te convencendo a pensar diferente. Não sou eu não. Primeiro que eu não convenço ninguém. Só quem pode convencer você é o Espírito Santo. Mas entenda isso, você não foi chamado para fazer a vontade do diabo. Você foi chamado para servir o Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Queria que você, vamos encerrar com um cântico, né? Que você baixasse sua cabeça, fizesse uma reflexão de tudo que foi falado, explicado, e saber que realmente Cristo veio para nos salvar, nos redimir. Embora estivéssemos perdidos, Cristo veio para nos salvar. Aleluia. Por isso é importante nós vermos essas partes da Bíblia, que somos a imagem e semelhança de Deus, de Cristo Jesus, e que não há salvação fora dele. Por isso continuamos pregando, continuamos falando a palavra de Deus que salva e que pode nos orientar nas nossas decisões. Aleluia. Glória a Deus. Meu
Cristo nessa noite? Levante a sua mão e diga assim: eu quero aceitar. Se você quer se reconciliar, você também pode fazer isso. Você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Reconciliar com o Senhor, quer entregar sua vida a Jesus. Quer dizer para você que nós estamos nos últimos dias aqui na terra. A igreja logo, logo vai ser arrebatada e você não pode ficar de fora. Cristo te chama hoje, Ele quer te salvar hoje. É por isso que você veio nesse lugar, nessa noite, porque o Espírito Santo tocou na sua vida. Eu queria que a igreja estivesse orando ao Senhor, em nome de Jesus. Há mais alguém que quer se reconciliar, que quer entregar sua vida a Jesus? Saia do seu lugar, nós queremos orar com você. Vem aqui na frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas alguém vai fazer isso? Vou encerrar esse apelo. Nós estamos com a hora avançada, vamos encerrar esse apelo, em nome de Jesus. Que Deus possa lhe dar outra oportunidade de você entrar numa igreja e alguém fazer um apelo para você aceitar Jesus. Vamos orar por esses irmãos que estão aqui na frente. Levanta sua mão para cá, abençoando, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite, Senhor Deus, colocar diante de Ti essas duas vidas que estão aqui entregando a sua vida a Jesus, dizendo que Cristo agora é o seu Salvador. Pai, apaga os seus pecados, Senhor, em nome de Jesus, e escreve esses nomes no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, derrama a tua graça sobre eles, ó Pai, e que agora eles possam andar firmemente, olhando para Cristo Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé, Pai. Nós te pedimos a tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Meus irmãos, que hoje pela manhã nós tivemos aqui uma reunião abençoada, uma consagração. Estávamos orando por esse culto, para que Deus estendesse a sua mão para salvar, para curar e para libertar. Nós iremos fazer essa consagração mensalmente. Todo segundo domingo nós vamos estar aqui 8 horas da manhã fazendo consagração com a liderança da igreja. Por isso eu quero dizer aos irmãos que os diáconos, agora em todas as intercessões, eles estarão aos arredores da igreja com as suas mãos levantadas, porque, como foi pregado hoje, estamos em guerra. Estamos em guerra e nós estamos do lado do nosso Mestre, do nosso Cristo. Nós somos a sua igreja aqui na terra e esperamos que em breve estejamos no céu com Ele. Amém? Que Deus nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, de paz,
Que Deus derrame bênçãos na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Levante a sua mão. E que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todo sempre, e todos digam amém, e graças a Deus.